Anteriormente em Ponemon, Paulo seguiu sua jornada, e enquanto ia para outra cidade, o ovo que Paulo recebeu de uma idosa chocou. Depois disso Paulo foi até o ginásio que seu pai era líder, e o enfrentou para conquistar a quinta insígnia. Então Paulo encontrou o líder do terceiro ginásio, que precisava de sua ajuda para consertar o gerador. Depois de consertar o gerador, Paulo foi para outra cidade, mas no meio do caminho Paulo encontrou um laboratório, que estava sendo invadido pela gangue do DVD pirata. Depois de vencer todos os vendedores de DVD pirata, errou o jeito que evoluiu, e Paulo enfrentou a responsável pela invasão. E enquanto Paulo ia para outra cidade, sua vizinha apareceu e o desafiou. Após vencer sua vizinha, Paulo foi para o ginásio da cidade, e quando venceu de um mestre Ponemon do ginásio, Rarity evoluiu, e Paulo derrotou a líder do sexto ginásio. Então nosso herói encontrou Steven, que lhe deu um óculos especial, e com esse óculos Paulo pôde ver um Ponemon invisível e tirá-lo do caminho. Depois disso Paulo seguiu os vendedores de DVD pirata, e descobriu que existiam dois orbis, que podiam despertar dois Ponemons lendários. Paulo tentou impedir o time de hackers, para que eles não despertassem um dos Ponemons lendários, mas ele não chegou a tempo. Quando conquistou sua sétima insígnia, Paulo foi tentar impedir os vendedores de DVD pirata, mas não conseguiu. Durante a batalha dos lendários, Steven levou nosso herói até o Wallace, que pediu a ajuda de nosso herói para encontrar um Ponemon lendário, para parar a briga dos outros. Depois de tudo ser resolvido, Paulo enfrentou o ginásio, e ganhou sua oitava insígnia. Após vencer o ginásio, Paulo descobriu que Wallace levou todo o crédito por salvar a cidade, e decidiu se vingar por isso. Como Paulo não conhecia Wallace, ele não sabia como se vingar da melhor forma possível. Então ele foi juntar informações sobre Wallace. Esse cara disse para Paulo que Wallace era o campeão dessa região, e ele também explicou que o campeão da região é aquele que venceu da Elite 4, e para virar o maior mestre Ponemon, Paulo também teria que vencê-lo. Depois de descobrir isso, Paulo ficou ainda mais motivado a derrotar a Elite 4, pois ele sabia que seria a vingança perfeita, derrubar Wallace do topo. Paulo foi o mais rápido possível, para poder se vingar de Wallace, e provar para sua mãe que ela estava errada. Paulo encontrou o Scott, que lhe disse que ele teria que passar pela Victory Road para chegar na Elite 4, mas Paulo não se sentiu nem um pouco intimidado, e seguiu para a Victory Road. Enquanto atravessava a Victory Road, um mestre Ponemon que Paulo nunca viu antes, apareceu e o desafiou. Esse mestre Ponemon era muito habilidoso, mas não era bom o bastante, e acabou sendo derrotado por Paulo. Depois de ser derrotado por Paulo, Wallace se apresentou, e disse que nunca tinha visto alguém com tamanhas habilidades. Ele também disse que acreditava que nosso herói venceria da Elite 4, e assim Paulo seguiu pela Victory Road, sem temer os adversários que o esperavam, pois ele estava disposto a fazer qualquer coisa, para se vingar de Wallace, e mostrar para sua mãe que ele poderia ser um grande mestre Ponemon como seu pai. Ao atravessar a Victory Road, Paulo chegou na Elite 4. Paulo estava ansioso para derrotar toda a Elite 4, e virar o novo campeão da região. O primeiro membro da Elite 4 era Sidney. Sidney foi um grande desafio para Paulo. Nosso herói teve muita dificuldade, mas Sidney foi derrotado, e Paulo pôde seguir para o próximo membro da Elite 4. Depois de vencer Sidney, Paulo foi enfrentar Phoebe, que também era uma mestre Ponemon muito habilidosa. Paulo também teve dificuldades contra Phoebe, mas acabou vencendo, e foi enfrentar o terceiro membro da Elite 4. A terceira membra da Elite 4 era Glacia. Como os últimos dois, Glacia demonstrou ser muito forte, também fazendo Paulo ter que se esforçar para vencer. Mas novamente nosso herói venceu, e foi lutar contra o último membro da Elite 4. O último membro da Elite 4 era Drake. Os outros três membros da Elite 4 deram trabalho para Paulo, mas Drake era muito mais forte, e quase derrotou o Paulo, mas nosso herói conseguiu vencê-lo, e passou para enfrentar o Wallace. Drake! Que foi? Cadê a porta? Daí, ué, não tá vendo a porta? Paulo finalmente iria enfrentar o Wallace. Ele estava louco para virar o novo campeão. Nosso herói ficou frente a frente com seu pior inimigo. Tudo o que ele queria era acabar logo com Wallace, e tomar seu lugar como o maior mestre Ponemon. Os Ponemons de Wallace eram muito fortes, não era à toa que ele era o campeão da região. Paulo teve que usar todas as suas habilidades para vencer de Wallace, mesmo lutando com tudo que tinha. Wallace deu muito trabalho para nosso herói, mas mesmo sendo muito forte, nosso herói conseguiu vencer de Wallace, e se tornar o maior mestre Ponemon. Depois de Paulo vencer de Wallace, a filha do gordo chegou. Ela queria derrotar o campeão, e virar a maior mestre Ponemon. Paulo falou que já tinha vencido de Wallace, e ao saber disso a filha do gordo ficou com medo de enfrentar Paulo, e desistiu de seu sonho de ser a maior mestre Ponemon. Então o gordo chegou, e parabenizou o nosso herói por ter vencido de Wallace, e se tornar o novo campeão da região. Depois disso Wallace disse que iria levar Paulo para registrar que agora ele era o novo campeão, e a filha do gordo tentou segui-los, mas Wallace disse que só campeões podiam entrar naquela sala, e a vizinha de Paulo ficou triste. Wallace explicou o que Paulo deveria fazer para se registrar, e eles chegaram a uma máquina, onde Paulo colocou seu time, e a máquina fez o cartão com todos os pôneis que Paulo tinha usado durante sua jornada. Então Paulo voltou para casa de bicicleta. Ele estava muito feliz por ser o campeão. Nosso herói mal via a hora de contar isso para sua mãe, e ver a cara que ela ia fazer. Depois que Paulo contou todas as suas aventuras para sua mãe, ela disse que nunca duvidou dele. Mãe do Palmeiro, muito cachorra. Quando Paulo saiu de sua casa, o gordo estava lhe esperando, e ele atualizou a Ponédex de Paulo, como se ele realmente fosse atrás de todos os Ponédons. Após ter sua Ponédex atualizada, Paulo invadiu a casa de Steven, e lá tinha um Ponédon. Paulo obviamente pegou o Ponédon, pois não tinha ninguém olhando. Paulo também foi tirar do treinamento. Um
pônei que ele pretendia usar em sua jornada, mas não usou porque ele não aprendia nenhum golpe. Depois disso, Paulo foi até a casa de um cara que estava procurando fósseis, que conheceu em sua jornada, e lá encontrou outro fóssil. Paulo entregou o fóssil para o mesmo cientista, pois ele sabia que aquele cientista podia trazer seu fóssil de volta à vida. Pônei que estava no outro fóssil era uma fênix. Nosso herói enfrentou Ali mais uma vez, pois ele ficou esperando por Paulo no fim da Victory Road, mas ele foi derrotado novamente. Paulo também evoluiu Rainbow Dash, só pra ver como ela ia ficar. E essa foi a história de Paulo. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe. Até a próxima, amiguinhos. Quando Paulo voltou para casa, seu pai estava lá. Ele contou sobre uma ilha onde os melhores mestres Pokémon do mundo todo se reuniam para se desafiar. Paulo se animou ao saber disso.